Oiê, aqui é a Bruna Rebelo da Cake Lover, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass do Bolo Perfeito. Esse é um evento 100% dedicado para quem quer aprender todo o caminho do absoluto zero de como fazer bolos altos e seguros espatulados com Buttercream, deixando qualquer insegurança de lado. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas se você já me acompanha ou teve a oportunidade de participar de algum evento similar a esse, sabe muito bem do que eu tô falando. Se eu mesma não tivesse vivido isso, e principalmente não tivesse visto os meus alunos vivendo isso também, eu também duvidaria. Então, só para a gente aquecer um pouquinho, vou te deixar aqui alguns exemplos dos meus alunos para você saber aí o que vai vir pela frente. Alguns dos bolos que fiz depois dos cursos da Cake Lover. Bruna Rebelo, eu jamais imaginei fazer bolos tão lindos assim. Sei que o caminho é árduo, mas de agora em diante estou estudando cada dia mais. Ansiosa para o próximo curso. Bendita a hora que eu liguei a TV aquele dia no programa Mais Você e te conheci. Obrigada por dividir seus conhecimentos. Eternamente grata. Como é bom ter pessoas dispostas a ensinar suas receitas, técnicas e, o mais importante, quando tudo é feito com amor, não pode ter outro resultado. Bruna Rebelo, você é uma pessoa ímpar e isso nos faz ser profissionais diferenciados. Muito obrigada. Gratidão por todos os seus ensinamentos. A cada dia, como você fala, estou evoluindo. Obrigada. Eu poderia te mostrar muito mais, mas eu acredito que já dá para você ter um gostinho aí do que vai vir pela frente. Antes da gente entrar de cabeça no nosso conteúdo, dar nossos primeiros passos, deixa eu te contar um pouquinho, né, de como eu vim parar aqui tendo o privilégio de compartilhar os meus conhecimentos com você. Eu não sou aquela pessoa que desde pequena sabia o que fazer, né, que sempre sonhou em ser confeiteira, que assava bolos com a mãe, né, e a maior verdade, né, a grande verdade é que quando o assunto é bolos, eu sou assim um pouquinho como você. Meu sonho sempre foi fazer bolos lindos, né, que me dessem orgulho, para eu poder entregar para o meu cliente, ficar super feliz e meu cliente super feliz e eu poder dormir super bem à noite. Mas o que eu vivia era exatamente o contrário disso. Então eu sempre tinha algum tipo de imprevisto, né? Era um bolo que caía no transporte, que não se sustentava na hora da montagem, que caía na mesa do cliente, ou ainda, né, que me faltava criatividade na hora da criação dos meus bolos. Nossa, eu tinha... eram tantos problemas que chegou uma época que eu joguei a toalha mesmo. Fiquei um ano sem mexer com açúcar, com doce, com bolo, com nada. Até que chegou um momento, né, depois de um ano, que, claro, eu não aguentei, que eu disse, chega, né, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu amo. Mas dessa vez eu fiz diferente, dessa vez eu voltei pensando em estudar muito. Então o que eu fazia? Eu via muitos vídeos, eu lia muitos livros, eu pesquisava bolos, né, fora do Brasil, para ver muita referência, e eu fazia muitos testes, muitos infinitos testes. Devido à minha formação na faculdade de gastronomia, eu conseguia encontrar o porquê, né, que algumas coisas aconteciam. Então, as coisas continuavam dando errado, mas a partir desse momento que dava errado, eu já sabia como solucionar o meu problema. E hoje, o resultado de tudo isso é que, de fato, eu cheguei na massa perfeita, nos recheios, nas consistências corretas, na montagem ideal dos meus bolos e, é claro, na receita de Buttercream perfeita. E a razão de eu ensinar tudo isso aqui é porque lá atrás, quando eu estava aprendendo, né, que os meus bolos davam tudo errado, meu sonho era ter tido um professor que falasse tudo isso para mim, né, que me falasse onde eu estava errando e como eu podia consertar. E foi assim que eu descobri a minha vocação como professora e hoje eu posso compartilhar sobre esse assunto que eu amo tanto. Baseado em toda a minha experiência, em tudo que eu já vivi e também com os exemplos dos meus alunos, onde normalmente as pessoas erram na montagem dos bolos, né? O que normalmente elas fazem? Primeiro de tudo, trabalham com uma massa que não é o ideal, né? Tendo
podendo ter erro na montagem e na estruturação do bolo, né? Recheios em ponto errado, encharcam demais o bolo e, por final, não dão o tempo necessário de descanso entre as etapas. E o resultado disso tudo que eu tô querendo te dizer é um bolo sem estabilidade, né? Que pode aí cair no transporte, cair na mesa do meu cliente, gerando muita dor de cabeça. E o fato é, muita gente acha que ter somente a receita já é o suficiente. Mas aqui eu posso te afirmar, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que se ter só uma receita fosse solução de todos os problemas, ninguém teria esse tipo de problema, né? Porque quem hoje em dia não tem acesso à internet e ao Google? E o que eu vou te mostrar é que tudo tem que estar conversando da maneira correta. Tudo tem o seu tempo e o seu processo para ser seguido. E para quem já me conhece, já sabe que eu sempre uso essa frase. A confeitaria é uma ciência exata e nós temos que respeitar cada fase, tintim por tintim. Além, é claro, de trabalhar com os produtos e com as receitas corretas, né? Você precisa seguir todo um processo para ter um bolo perfeito assim, desde lá de dentro até o lado de fora. Então vamos agora para a nossa parte prática. Eu vou começar falando para você um pouquinho sobre massas de bolo, né? Que é o nosso primeiro passo. Falar da massa do bolo, a gente está falando da estrutura principal do bolo. Se a gente trabalhar com uma massa errada, para um tipo de bolo, para cada tipo de bolo a gente precisa de uma massa certa. Então se a gente trabalha com massa errada, é aí o nosso principal erro na hora da execução e da montagem do meu bolo. Então quando a gente fala de bolo, a gente tem 3 tipos de métodos. Nós temos o método cremoso, método espumoso e o método por adição. Eu vou começar aí de baixo para cima. Nosso método de adição é aquele tipo de bolo onde a gente pega secos e líquidos e mistura os dois. Pode ser um bolo de liquidificador, pode ser um bolo batido na mão. E aqui exemplos desse tipo de bolo. Bolo de cenoura, um red velvet, um bolo de nada, né, feito com base de óleo. Então são esses tipos de bolo, né? Aqui não importa para mim a gordura que entra. Por exemplo, um red velvet, entra manteiga. Um bolo de nada, entra óleo. O que muda é que a gente muda o estado da manteiga, né? Então, a manteiga entra no red velvet líquida, a gente derrete essa manteiga para ela entrar aqui nessa massa de bolo. Então, por isso que ela é um bolo de método por adição, que a gente só mistura líquidos com secos, né? Então, esse é o nosso tipo de bolo mais simples. E aí, nós vamos para os bolos de método espumoso. O que é um bolo de método espumoso? Como o próprio nome dele já diz, é um bolo que precisa de espuma. E como a gente gera espuma num bolo? Batendo os nossos ovos. Então, ou eu bato meus ovos inteiros, ou somente minhas claras em neve, ou eu bato claras em neve e adiciono as gemas nas claras e bato mais um pouco, adicionando o meu açúcar. E aí eu tenho essa base de espuma. Então, normalmente são bolos mais fofos e esponjosos, tá? São bolos que não têm estrutura, né? São bolos que absorvem bastante calda, mas não têm estrutura para bolos muito altos, por exemplo. Então, aqui são os nossos pão de ló, chiffon, genoise, entre outros. E também, né, alguns desses bolos, um pão de ló tradicional não vai adição de fermento, né? Porque nós temos um processo que se chama de fermentação mecânica. A fermentação mecânica, ela vem devido ao fato de eu espumar os meus ovos. Então, são sempre misturas muito delicadas, para essa mistura não cair no forno, né? Porque eu preciso dessa espumação para fermentar o meu bolo. Eu não tenho nenhuma fermentação química, eu só tenho uma fermentação mecânica. Não são todos, né, os bolos de método espumoso que não vão fermento, mas alguns não vão. A genoise e o pão de ló, por exemplo, não tem adição de fermento. Mas isso acaba resultando pra gente num bolo mais frágil, né? Porque eu tenho lá uma esponjinha, um bolo bem fofinho. Então, nunca vai ser um bolo que eu vou montar um bolo igual a esses, por exemplo, né? Um bolo mais alto, mais estruturado,
porque quando eu colocar meu recheio, o meu recheio, né, vai dar uma achatadinha no bolo e ele vai criar aquela barriguinha. Então não é um bolo para bolo estruturado, de bolo mais alto. É um tipo de massa de bolo que a gente usa aí para fazer um bolo mais baixinho, de 10 centímetros no máximo. E aí a gente sempre tem um ditado que tem que levar para a vida quando a gente vai escolher massa de bolo, que é massa leve, recheio leve. Massa pesada, recheio pesado. Eu sempre tenho que fazer esse balanceamento para eu conseguir escolher a massa do bolo e o recheio ideal que eu vou usar para cada uma. E aí, nós temos por último o nosso bolo de método cremoso, que são os nossos bolos amanteigados. Que é quando eu parto do processo de bater açúcar com manteiga até virar um creme mais esbranquiçado, mais fofinho, e aí eu vou adicionando o restante dos meus ingredientes. E o bolo de massa amanteigada, além de ser um bolo úmido, saboroso e, para mim, dos mais gostosos que tem, né, porque a manteiga traz muito sabor, ele é o bolo mais estruturado para eu fazer esse tipo de trabalho que eu estou te mostrando aqui atrás. Só com massa amanteigada eu consigo esse tipo de estrutura. Com o método por adição, para alguns andares, eu até consigo. Um bolo com massa de óleo, um red velvet, eu até consigo montar uma boa estrutura, né, de no máximo 15 centímetros, com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Mas não são todos os bolos de método de adição que eu vou conseguir esse tipo de estrutura, né? Eu vou estar 100% seguro mesmo com bolo de massa amanteigada. E aí você pode me falar, mas Bruna, um bolo amanteigado é um bolo seco, é um bolo que fica duro, é um bolo que resseca, e eu vou ter que discordar de você, né? Se você está tendo aí um bolo seco, é porque alguma etapa do processo você está fazendo errado ou sua receita está faltando algum tipo de balanceamento. Porque ele é um bolo extremamente úmido. Agora, que ele fica mais firme na geladeira, eu vou ter que concordar, ele realmente fica, e é por isso que a gente consegue esse tipo de resultado. Esse bolo aqui atrás, por exemplo, ele é um bolo alto, ele tem mais de 20 centímetros de altura. E eu só conseguiria ele com a minha massa amanteigada. Mas é um bolo que já está fora da minha geladeira tem mais de 4 horas. Então ele já está um tempão aqui, ó. Já está muito tempo aqui. Então é uma massa que aguenta, né? Um pão de ló, uma massa de chiffon, nunca aguentaria esse tipo de trabalho, né? E eu sei porque eu já fiz. Então assim, eu já fiz, já caiu, já tive problema, já testei todas as massas que vocês podem imaginar e eu sei que é o amanteigado que vai me trazer isso. Então a massa amanteigada, ela é uma massa extremamente saborosa e extremamente rica e úmida, que fica mais firme na geladeira porque vai manteiga. Manteiga, quando vai para a geladeira, fica dura. Então, é uma massa que vai ficar mais firme. Só que quando eu tiro da geladeira, é questão de meia horinha para minha massa e o meu recheio já tá extremamente maravilhoso para poder consumir o meu bolo, tá? Então, é a massa ideal para a gente fazer esse tipo de trabalho e é uma massa extremamente rica e saborosa. E aí, eu vou te falar um pouco sobre ingredientes. E aí eu vou focar esse assunto ingredientes falando exclusivamente da massa amanteigada, que é a massa que eu escolhi para trabalhar e que eu escolho sempre para ensinar e falar sobre, porque é uma massa que eu domino bastante, porque eu trabalho muito com ela. Então vamos lá. Primeiro ingrediente, açúcar. Eu vi lá uma receita que vai manteiga e açúcar refinado, né? Primeiro, qual é a função do açúcar na minha receita? O açúcar, ele entra também para deixar o seu bolo mais fofo, úmido, macio e você conseguir ter mais volume nesse bolo, né? A gente está incorporando, quando a gente bate manteiga com açúcar, a gente está incorporando o ar nessa receita. Então, se você vê lá uma receita, essa receita eu acho que tem muito açúcar. Com certeza o açúcar está lá para ter alguma função. Se a gente começa a reduzir esse açúcar, a gente começa a ter um bolo seco, que racha em cima, que aí realmente você vai ter uma massa amanteigada bem seca, que não vai ser úmida. Então essa umidade, essa maciez, quem traz também é o açúcar para a gente na massa do bolo. Então se você falar assim para mim, mas a receita pede para mim 400 gramas de açúcar, mas eu vou colocar 200, porque eu acho muito doce.
você pode ter certeza que você vai ter um erro aí da consistência e da estrutura da sua massa. Tá? A sua massa com certeza vai ficar mais seca, vai ficar mais dura e não vai ficar tão saborosa, tá? Porque o açúcar ele tá lá por algum motivo. Então, quando eu tenho açúcar numa receita de bolo, e a receita de bolo me pede, por exemplo, o açúcar refinado, eu posso fazer a troca desse açúcar? Né? Todos eles vão me dar a mesma função? Eu te digo que sim. Todos os tipos de açúcares vão te dar a mesma função e umidade no seu bolo. Só que um açúcar mascavo, que é o nosso açúcar bruto, né, que ele tem já aquela cor bem marrom, que tem aquele sabor mais de melado, de cana mesmo, ele tem um sabor e uma cor muito intensa. Então, o que vai mudar se eu, em vez de usar um açúcar refinado e usar um açúcar mascavo? Vai mudar a cor e o sabor da minha massa. Um açúcar cristal, um açúcar demerara, é isso que você tem que pensar. Um açúcar mais grosso, como um açúcar cristal, se você for bater manteiga e açúcar na sua batedeira, você não vai conseguir nunca, né, a mesma estrutura se você estivesse batendo manteiga com açúcar refinado, que vai ficar aquele creme bem fofinho. O açúcar, ele nunca se dissolve, tá? Ele fica lá ainda. Mesmo o refinado que é mais fino, ele ainda vai te trazer, né, aqueles grãozinhos de açúcar na manteiga. Então, o açúcar ele não se dissolve você batendo com a manteiga. Assim como o cristal não vai se dissolver. Então, você vai ter uma estrutura diferente, mas que dá para ser usada normalmente, tá? Então, assim, eu tenho açúcar, eu posso trocar por qualquer tipo de açúcar, sabendo que eu vou mudar o sabor e a cor da minha massa. Quero um bolo sem açúcar? Você pode trocar 100% do açúcar por xilitol, por exemplo, que aí você vai ter uma massa sem açúcar, que funciona exatamente a mesma coisa, você tem que usar 100% igual. Sempre que você for fazer alguma substituição de açúcar, você vai substituir 100% do açúcar, tá? Então, se pede 100% de açúcar refinado, eu vou usar 100% de xilitol, ou 100% de açúcar mascavo, ou o que for. E aí depois nós entramos no assunto de gordura. Massas amanteigadas são massas à base de manteiga, né? Manteiga, gordura natural, né? Uma gordura animal extraída no leite da vaca. Então, uma gordura que dissolve na minha boca. Por isso que eu tenho esse resultado que eu falo para vocês da massa amanteigada, que é uma massa extremamente úmida e saborosa. Porque a manteiga, ela dissolve na minha boca, né? Ela é extremamente úmida e saborosa. Mas eu posso fazer a troca dessa manteiga? Posso usar margarina, por exemplo? Poder? Pode, tá? Você não vai brigar muito com a estrutura do seu bolo, mesmo a margarina não ficando extremamente dura quando vai para a geladeira, a gente ainda tem um bolo estruturado. Então dá pra gente fazer essa troca sim, só que você vai perder um pouco no sabor. Quando eu te falo que uma manteiga é gordura natural, gordura animal que derrete na minha boca, a gordura da margarina é totalmente diferente, é uma gordura vegetal que, né, não derrete, aquela gordura que fica no céu da boca. Então, dá, mas você perde um pouco de sabor. Eu posso trocar minha manteiga por óleo vegetal? Não. Óleo vegetal é uma gordura em estado líquido. Quando ela entra na massa no meu bolo, ela entra para trazer um tipo de estrutura completamente diferente, né? Ela entra para me trazer muita umidade, mas nem tanta estrutura, porque ele não vai ficar firme, né? Nem gelado ele vai ficar firme. Então não posso. Algumas massas amanteigadas a gente coloca uma adição de óleo vegetal para trazer mais umidade para essa massa. Mas você não pode fazer 100% dessa troca. Manteiga tem que estar lá. E aí, passamos para os nossos líquidos. Se a minha receita pede leite, eu posso trocar esse leite pelo quê? E eu vou te falar que você pode trocar por qualquer coisa, de coisas líquidas, né? Você pode usar seu leite, você pode usar o buttermilk. O que é o buttermilk? O buttermilk é o nosso leitelho. Quando a gente faz, né, bate o nosso creme de leite fresco para extrair a manteiga do creme de leite fresco e sobra aquele líquido bem ralinho, aquilo lá é o leitelho. Ele é um líquido que tem uma alta concentração de acidez, o que vai deixar a minha massa mais fofinha. Então ele é excelente para usar. E leitelho não é só extraído do creme de leite fresco ou da nata ou do que for. Ele também pode ser feito. Você pode pegar leite desnatado com vinagre ou suco de limão, adicionar, ele vai talhar o seu leite. Você deixa descansando ali uns 10 minutinhos e pode usar na massa do seu bolo. Você vai ter um bolo
mais macio, mais fofinho, tá? Mas mesmo ele ficando mais fofinho, ele não muda a estrutura da sua massa, tá? Assim como o iogurte. Iogurte, por ser também, né, mais ácido, ele traz mais sabor, né? Quanto mais assim acidez e um pouquinho mais de gordura você tiver, você traz mais maciez e sabor para sua massa. Água, dá para fazer com água? Dá. Fica exatamente a mesma estrutura, só que você perde no sabor, tá? Você pode querer ganhar aí na economia, sua massa vai ficar bacana. Então, assim, se você tiver um baita recheio maravilhoso, uma calda super rica, às vezes pode valer a pena ou não, porque, né, o litro do leite não é tão caro assim para você fazer uma troca por água. Acho que ficou meio sem graça. Leite de coco, né, ou qualquer leite vegetal, mas o leite de coco em especial, ele é que deixa essa massa aqui é a mais gostosa. A massa feita com leite de coco, ela fica mais aveludada. E como ele tem um pouquinho mais de gordura do que o leite, fica uma massa muito macia, fofa, aveludada. Fica realmente uma massa muito especial. Vinho, né? Vinho pode ser usado também, mas ele tem bastante acidez. Ele vai esfarelar um pouco mais a sua massa. Mas dá para trocar também. Você pode usar vinho, fica uma massa, né, com cheiro bem característico de vinho. Você pode, por exemplo, colocar 50% de um, 50% de outro. Sucos. Aqui eu só coloco suco na minha massa se for um suco extremamente rico em sabor, igual um suco de maracujá. Né? Eu nunca troco o meu leite por suco de limão, por exemplo, porque o suco de limão, quando a gente leva para o forno, ele acaba evaporando, né, o cheiro, o sabor. E aí eu prefiro deixar o leite mesmo e saborizar meu bolo com raspas de limão, raspas de laranja. Eu prefiro fazer esse tipo de trabalho. Mas com suco de maracujá, por exemplo, fica maravilhoso. Creme de leite, pode, né? Eu coloquei aqui até um pontinho de interrogação. E eu vou te falar que não, tá? O creme de leite, ele tem muita gordura. E o que acontece com o meu bolo? Meu bolo fica extremamente pesado, né? Parece até um bolo meio embatumado de tanta gordura que entrou nele. Então, o meu creme de leite, ele anda aí num caminho entre o leite e a manteiga, né? Ele tá aí no meio do caminho. Então, ele tem muita gordura para ser feita uma troca 100% por ele, tá? Não posso trocar 100% do meu leite por creme de leite, porque não fica bacana, né? Eu vou ter uma massa muito pesada, que não vai ter um crescimento correto, que com certeza não vai assar por inteira, e ela vai ficar até com uma carinha meio de embatumada. Então, não é legal fazer essa troca. E aí, chegamos no fermento. Fermento e bicarbonato, né? Qual que é a diferença entre eles quando eu uso um, quando eu uso o outro, né? O fermento químico em pó, aquele que a gente compra em potinhos no mercado, ele é o bicarbonato de sódio com adição de algum ingrediente ácido, que na maioria das vezes é cremor de tártaro, e amido de milho, para fazer esses dois ingredientes não brigarem dentro do potinho. Por quê? O bicarbonato de sódio, ele tem uma reação imediata com um ingrediente ácido, né? Então, se aqui eu tenho um ingrediente ácido e não colocasse o amido de milho, os dois iam fermentar lá dentro. Então, o amido entra para dar esse equilibrado e não fazer o meu fermento fermentar dentro do potinho. E aí, por que eu uso só fermento ou quando eu uso bicarbonato também? O bicarbonato, ele vai trazer mais maciez para o seu bolo, né? Ele vai fermentar de uma maneira diferente do fermento. Só que eu preciso ter a adição de um ingrediente ácido. Por exemplo, lá eu te falei que você pode trocar o seu leite por iogurte. Iogurte é um ingrediente ácido, né? Você pode trocar por suco de maracujá, ingrediente ácido. E isso reage muito bem com bicarbonato. E aí, como que eu faço essa troca? Eu não faço 100%, tá? De bicarbonato, por exemplo. Eu não pego minhas 10 gramas que iria de fermento e coloco 10 gramas de bicarbonato. Eu faço o seguinte, se a receita me pede 10 gramas, eu separo 70% de bicarbonato, 70% de fermento, 30% de bicarbonato. Então, vou ter 7 gramas aqui, 3 gramas aqui. E aí eu faço essa diferença aí para ter um bolo mais fofinho, tá? Vai ficar um bolo mais saboroso. E aqui, ó, sobre fermento,
o fermento, ele começa a reagir assim que ele entra em contato com o ingrediente líquido. Então, ele entrou lá em contato na minha massa manteigada com o meu leite, ele já começou a fermentar. Mas ele tem 100% da minha ação, da ação do fermento, quando eu levo isso para o forno. Porque o fermento, ele começa realmente a liberar todos os gases dele quando ele entra numa temperatura aí de 60 graus. Então, assim, eu vou colocar meu bolo no forno. Se meu bolo tiver 100% frio, ele vai crescendo lentamente. Se meu bolo tiver muito quente, ele vai ter uma expansão muito alta do meu fermento, o que pode ocasionar do meu bolo fazer um vulcão em cima, por quê? Eu coloquei meu bolo lá no meu forno que está aquecido há 30 minutos e já está a 200 graus. A hora que eu faço isso de jogar meu bolo lá de uma vez nesse forno super aquecido, o meu fermento vai dar um boom e ele vai crescer todo de uma vez. E aí ele pode criar esse mega vulcão em cima do meu bolo. Colocar também num forno 100% frio, não vai mudar muito se você colocar aí no forno pré-aquecido 5, 10 minutos no máximo, tá? Então aqui, por exemplo, eu trabalho com forno elétrico. Então eu gosto de assar meu bolo lá, 180 graus. Eu ligo, ele pré-aquece em 5 minutos. É bem rapidinho. E aí eu coloco meu bolo lá dentro e eu consigo ter a expansão lenta dessa fermentação do meu bolo. Já o bicarbonato de sódio, ele já começa a reagir a hora que você colocou ele lá dentro com o ingrediente ácido, tá? Com ele é mais pauleira. Então você tem que ser bem rápido com bicarbonato de sódio. Colocou bicarbonato de sódio na receita, não tem muito de ficar aqui em cima da mesa esperando não, já tem que mandar para o forno. Para as duas massas, tá? Com fermento ou bicarbonato. Se eu tenho uma forma só, como que eu faço para assar todo o meu bolo? Né? Você pode interromper a ação desse fermento. Como que a gente interrompe a ação desse fermento? Levando para um ambiente gelado, né? Se ele expande muito no quente, no gelado ele vai dormir. Então a gente pode deixar aí por até 24 horas o meu bolo na geladeira, porque aí ele vai dar aquela descansada. Mesmo indo bicarbonato, a gente consegue levar o bicarbonato para a geladeira também, tá bom? Então 24 horas no máximo na geladeira. A massa crua também pode ser congelada por até 90 dias. E o que vai mandar no tempo, né, de validade de congelamento é a temperatura que seu freezer chega e não o tipo de produto, tá? É sempre assim. Então eu posso congelar qualquer coisa. Eu só tenho que me ligar na temperatura do meu freezer. Então, um freezer que chega a menos 18 graus, eu vou ter 90 dias de validade. Aí vai diminuindo conforme for diminuindo a temperatura do meu freezer. Então, sobre ingredientes, sobre massa, sobre métodos, eram essas as técnicas, né, que eu queria que você entendesse hoje. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar a massa amanteigada pronta. A gente vai falar sobre o corte ideal dessa massa, como desenformar quente ou fria, como cortar quente ou fria, vou tirar essas maiores dúvidas e vamos fazer a montagem perfeita do nosso bolo. E agora eu quero te falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. O que é Buttercream? Né? Muita gente chega aqui, chega até mim porque eu sou uma professora especializada em Buttercream, mas o que é isso? Né? Não é todo mundo que sabe. E aí eu separei aqui para vocês alguns tipos de Buttercream. Então, que raio de Buttercream que é isso, né? O Buttercream, gente, ele é um creme de manteiga, né? Um creme feito com base de manteiga. Temos aí várias variações, mas eu gosto apenas de 3. Eu trouxe aqui 4 para te mostrar o princípio do Buttercream, que foi o primeiro Buttercream que eu comecei a trabalhar, que é o Buttercream americano, que na minha opinião é um Buttercream extremamente doce, bem gorduroso e muito áspero, né? Ele não me dá esse acabamento lisinho e brilhante que os outros me dão, tá? Então esse é um Buttercream feito com base de manteiga, açúcar de confeiteiro, um pouquinho de creme de leite e algum saborizante, né? Baunilha, essência, extrato, raspa de limão, o que for. Então ele é um Buttercream, ó, bem grosso mesmo. Pra gente espatular um bolo com ele, já é difícil, porque ele é grosseiro, ele é áspero, e então ele não é um Buttercream muito legal. Então, se você conheceu o Buttercream por ele e ficou com uma má impressão, eu realmente te entendo, mas nós temos outros tipos de Buttercream que são espetaculares. E é deles que eu quero te falar um pouquinho agora. Vou até deixar esse aqui pro canto, porque eu realmente não gosto desse.
E aí nós temos os buttercreams à base de merengue, né? Buttercream de merengue suíço, buttercream de merengue italiano e o buttercream francês, que não é à base de merengue e que também é conhecido como buttercream australiano, tá? Qual que é a diferença entre cada um deles? Os nossos buttercreams à base de merengue, eles são feitos com merengue, né? Uma técnica ou outra, né? Merengue suíço é quando a gente junta claras de ovos mais açúcar e derrete, né? Faço um banho-maria e bato até esfriar e aí depois eu adiciono minha manteiga. Merengue italiano, eu faço uma calda de açúcar, bato as minhas claras e verto essa calda de açúcar dentro das minhas claras, bato até esfriar, depois adiciono minha manteiga. E o buttercream francês, eu faço uma calda de açúcar, bato meus ovos inteiros, verto essa calda de açúcar nele e coloco assim a minha manteiga, tá? Então esses dois são a base só de claras, esses são de ovos inteiros. E quando eu devo fazer um ou outro, né? O buttercream, eu tenho uma grande preocupação com os meus alunos sobre se essa cobertura aguenta lugares quentes. E eu posso te dizer que sim, tá? Principalmente os nossos buttercreams à base de merengue, né? Eles são buttercreams mais firmes, né? O buttercream de merengue suíço e o merengue italiano. O de merengue italiano ele é um pouquinho mais forte, tá? Do que o merengue suíço. Ele aguenta um pouquinho mais, porque ele é um merengue mais forte, feito com calda de açúcar, né? Uma calda que foi elevada aí a 116, 120 graus. Então, realmente, ele vai ser mais forte do que o meu suíço, que chegou a uma temperatura de 65 a 72 graus. Ele também tem uma outra característica, que é ter um pouquinho mais de bolha, né? Como é feito com base de merengue, é um buttercream que fica com um pouco mais de bolha. E aí você tem que ter aí uma prática boa na espátula para tirar realmente 100% das bolhas dele. Mas que ainda vai ficar um pouquinho, mas eu vou te falar que nem dá para ver, ó. Esse meu buttercream de merengue suíço, eu bati ele bastante tempo, acabou ficando com muita bolha e eu resolvi não tirar. Eu resolvi continuar passando e deixar as minhas bolhas aqui. E ele fica lindo, né? Você só vê quando você vem aqui, ó, de perto e olha bem as bolhas dele. Então ele é um buttercream que tem um pouquinho mais de bolha por conta de ser feito com merengue, ou merengue suíço ou italiano. O merengue, ele é mais aerado, né? Ele é uma mistura de ar, não tem jeito. E aí a gente pode tirar mais dessas bolhas quando a gente passa a espátula, né? Aí eu tenho que ter realmente uma boa experiência com a espátula para tirar 100% dessas bolhas. Já o meu buttercream francês, feito também com ovos inteiros, e por ser feito com ovos inteiros, ele não fica uma mistura muito aerada, porque quando eu coloco a minha calda quente nos ovos, ela fica mais líquida, né? Ela não fica fofa, cheia de ar, como se fosse um merengue. Ela fica realmente uma mistura mais líquida. E aí, por ficar mais líquida, eu preciso adicionar mais manteiga, tá? Então, ele é um creme, eu não diria que ele é sensível, tá? Eu diria para você que ele é mais sensível do que o de merengue. O de merengue, ele é mais forte. Então, ele é um pouquinho mais sensível do que o de merengue, porque ele vai mais manteiga. Mas ele também tem a cor igual. Você só tem que bater pelo tempo certo. E ele é um merengue incrível também no sabor, né? O sabor dos três é incrível. E ele é um merengue, ele é um buttercream mais liso, tá? Ele não tem tanta bolha. Então você acaba, mesmo não tendo muita experiência, conseguindo dar um acabamento mais perfeito no seu bolo. Então o buttercream é isso. É um creme à base de manteiga. Não vou te falar que não tem gosto de manteiga, porque ele é feito com manteiga. Então, assim, mas é muito mais gostoso do que muita gordura vegetal, né? Manteiga derrete na boca e é um sabor maravilhoso. A gente consegue amenizar esse sabor da manteiga com saborizantes, né? Buttercream, ele aceita qualquer tipo de saborizante, qualquer um, desde líquido até pastoso. Então, eu quero saborizar meu buttercream com whisky, bebida alcoólica, suco de frutas, raspas de cítricos, pós, canela, biscoito triturado, pastas saborizantes, as mais industrializadas, essências, extratos, leite em pó, o que você quiser, você pode trazer para o buttercream. Então assim, eu gosto de que traga um pouco de sabor de leite ninho. A gente faz uma pastinha com leite ninho em pó, adiciona um pouquinho de água, faz uma pasta, adiciona no buttercream, você vai ter gosto de leite ninho puro.
né? Quero de baunilha. Coloca um bom extrato de baunilha, uma boa pasta de baunilha, ou até a fava de baunilha, e você vai ter um buttercream incrível de baunilha, de limão, de canela, de café, de uísque, do que você quiser. E aí ele fica neutro, né? Aí a gente apaga mais o sabor da manteiga e tem realmente o sabor daquilo que a gente colocou aqui dentro. Então ela é uma cobertura extremamente versátil. Só com ela a gente consegue alguns tipos de acabamento e a gente consegue um bolo liso e perfeito, tá? E ele endurece. O mais legal do buttercream é que quando eu levo esse bolo para a geladeira, meu bolo fica extremamente duro por conta da manteiga. Então consigo pegar na mão, esculpir, fazer vários tipos de trabalho, um trabalho de bico, aplicação de qualquer coisa, de chocolate, de isomalte, de papel de arroz, de folha de açúcar, do que você imaginar, pintar com pincel, com bombinha, com aerógrafo, com glitter. Ele me dá uma infinidade de decorações. Então, essas vantagens são maravilhosas, né? O fato de eu levar meu bolo para a geladeira e o buttercream ficar extremamente duro pode estar aí te gerando algumas dúvidas na sua cabeça, né? Ah, mas se fica duro, como que eu vou comer? Lembra que eu te falei da massa amanteigada, que ela fica mais gostosa se ficar um pouquinho a temperatura ambiente? Mesma coisa do buttercream. Então, um bolo espatulado de buttercream, eu nunca vou falar para o meu cliente comer ele gelado. Eu sempre falo para ele tirar um tempinho antes da geladeira. Ou então, deixar na mesa da festa, né? Igual esses aqui, por exemplo, que estão aqui, ó, há horas. Então, ele fica bem intacto se você fizer a massa, recheio, estruturação correta. Então, ele fica um bolo bem intacto, bem bonito. Então, não é uma cobertura de se comer gelado, apesar que eu tenho muitos alunos que adoram comer a massa manteigada e o buttercream gelado. Mas não é o ideal, tá? E aí é só você tirar um pouquinho antes da geladeira que ele fica perfeito. Outra pergunta que pode surgir aí na sua cabeça: já que eu falei que é tão gostoso, eu posso rechear meu bolo de buttercream? Em muitos países, né, sem ser o Brasil, recheiam bolo de buttercream. O fato é que eu não sou fã. O buttercream, por ser a base de gordura, ele não transfere a umidade dele para a massa do meu bolo. Ele meio que sela o meu bolo. E é por isso que eu gosto tanto de cobrir meu bolo com ele. Eu sei, o meu bolo lá dentro vai ter uma validade muito maior espatulado com buttercream, porque ele sela o que está lá dentro. E aí, quando eu ponho isso de recheio no bolo, ele acaba não trazendo umidade para a massa, sabe? Ele sela tudo. E aí ele fica durinho e tal. Você pode até comer, vai ficar gostoso, porque a massa manteigada com buttercream bem saborizado vai ser bem gostoso, mas ele não vai trazer toda essa umidade, essa característica que os nossos recheios, né, os recheios brasileiros trazem. Um bom brigadeiro, uma boa geleia, uma boa ganache. Então eu acho muito mais saboroso rechear o meu bolo com esse tipo de recheio e usar o buttercream só para cobertura, né? Para cupcake, né, e tal, fica legal colocar em cima, né, rechear o cupcake com algo bem gostoso e no topo colocar o buttercream, mas para específico recheio de bolo, eu, Bruna, não curto particularmente, tá? Bom, então aqui no nosso primeiro dia, nós pudemos ver um pouquinho da minha história, por que eu tô aqui, né, falando e fazendo aquilo que eu amo e compartilhando com você. Na parte prática, nós vimos aí os princípios básicos para a gente ter uma massa perfeita, falamos sobre os métodos, os ingredientes, as substituições. Então aí qual a função, né, dos principais ingredientes na nossa massa, e pudemos detalhar aí um pouco mais sobre o que é buttercream. Para nossa próxima aula, que acontece depois de amanhã, nós vamos aprofundar aí um pouco mais sobre a montagem e estruturação do nosso bolo. Vou te falar aí do correto corte da minha massa, como que eu faço essa montagem, quanto que eu coloco de recheio, de calda, o que é e como eu faço a minha cinta de contenção e realmente todos os passos para a gente ter um bolo reto e bem estruturado. Então agora eu incentivo você a deixar o seu comentário ou a sua dúvida aqui embaixo, que você pode ter certeza que eu e toda a minha equipe vamos estar aí de olho em tudo e respondendo tudo para vocês. E eu, pessoalmente, vou estar grudadinha aí na tela do meu computador, vendo tudo que está acontecendo junto com o Fê. Para quem não conhece, o Fê é meu marido que acompanha todo esse processo junto comigo. E a gente vai adorar ouvir tudo que você tem para dizer para a gente aí, as suas dúvidas, para a gente poder te ajudar mais. Eu aproveito para te convidar para você ver
todos os conteúdos, né, que a gente disponibiliza de forma gratuita nos nossos outros canais, nosso Facebook, que é o Bruna Rebelo Cake Lover, canal do YouTube Bruna Rebelo Cake Lover também, nosso Instagram, que é @cakeloverbr, e também no canal exclusivo do Telegram, que a gente criou somente para essa Masterclass, onde a gente coloca todas as informações, né, tudo que você precisa saber do que está rolando aqui nas nossas aulas. E em algum lugar aqui dessa tela vai ter um botão para você clicar, clica nele que ele te leva direto lá para o nosso canal do Telegram. Em algum lugar aqui dessa página, você consegue ver vários depoimentos dos nossos alunos que pode servir como inspiração aí na sua jornada. Então aproveita essa semana para assistir o máximo que conseguir, porque eu tenho certeza que vai te incentivar muito. A gente também criou uma comunidade no Facebook exclusiva para a nossa Masterclass, então participe, né? Deixe lá o seu comentário, as suas dúvidas, as suas fotos, que a gente vai adorar ver também. Então coloca aí, né, na sua agenda, programa o seu despertador, que a nossa próxima aula vai ao ar na quarta-feira às 19 horas. Te espero. Beijo! Oi, eu sou a Carola. Eu cozinho desde muito cedo. Eu não aprendi nem com mãe nem com vó. Eu nunca acertei sequer um brigadeiro. Sempre deixei mole, deixei duro, queimei. Nunca ninguém queria saber de comer os meus doces. Era vergonhoso. Até que um ano atrás, eu resolvi que eu precisava superar esse trauma. Eu tinha que inovar. Eu tinha que colocar toda essa minha paixão na cozinha em algo que me rendesse algum extra. E foi então que eu encasquetei que eu ia virar confeiteira. Foi então que uma noite qualquer, do nada, o santo algoritmo do Instagram me apresentou a Bruna. O Buttercream ressignificou completamente o meu trabalho. Eu consegui aliar criatividade e técnica, algo que eu não tinha até então. Meu nome é Jaque, tenho 26 anos, sou biomédica de profissão e confeiteira de coração. Trabalho com doces desde 2014 e conheci a Bruna no Instagram lá em 2019. Inicialmente amei o trabalho dela, amei os bolos que ela fazia, o estilo dela, as decorações, aquela coisa super moderna, maravilhosa, estilosa, diferente. Entrei no curso com dúvidas de estruturação, porque eu já tive muito problema, né, com a estruturação de bolo que caiu, bolo que quebrou no meio, massa que era errada para usar no bolo, recheio formando aquela barriga, calda demais. Então eu já tive vários tipos de problema. O curso da Bruna em si, ele me tirou todas essas dúvidas, né? A didática dela é ótima, a clareza com que ela passa o conhecimento dela também é maravilhosa e nos deixa, de fato, aprender tudo com muita excelência.